Fala galera, tranquilo? Iniciando nossa aula 1. A aula 1 tem o tema central de modelos atômicos. Primeiramente, a gente vai abordar os princípios filosóficos e quais foram os modelos atômicos desenvolvidos depois, beleza? Vamos falar quais eram as características desses modelos, quem que desenvolveu esses modelos, como que eles chegaram no modelo que eles proporam. Vamos fazer essa abordagem de forma cronológica, indo do menos desenvolvido para o mais desenvolvido. Beleza? Mas, bom, tudo começou com os filósofos. Eles eram os responsáveis por tentar desvendar os mistérios da natureza. A partir dos gregos e dos filósofos, eles tinham o hábito de discutir como as coisas que a gente observa no nosso dia a dia eram formulados. E até que Aristóteles chegou até mesmo a defender que a matéria que a gente observa é constituída por partes diferentes dos 4 elementos, beleza? Sendo eles a água, fogo, terra e ar, ok? E o que diferenciaria um objeto do outro? A constituição, a proporção, a quantidade diferente desses 4 elementos. Se a gente pegar uma cadeira, a cadeira ela é dura, então na cabeça deles, ela tinha mais terra que dava a característica de dureza. Se a gente pegar, por exemplo, uma piscina. A piscina ela tem bastante água, então a quantidade de água nela vai ser maior que na cadeira. Eles faziam essas formulações de acordo com a observação que eles tinham ao redor deles, beleza? Sendo que aqui, ó, quando eles juntavam o fogo e o ar, aquele objeto receberia a característica de quente. Então, a chama de uma fogueira era basicamente constituída de fogo de ar. Quando juntava o fogo e a terra, tinha a característica seca. A areia, por exemplo, teria uma constituição muito grande de terra e de fogo. Assim, para a água, terra formando o frio, ou no caso do gelo, né, o gelo tem uma constituição muito grande de água e de terra, na visão dos filósofos. E o úmido. As florestas tinham bastante, na sua parte microscópica, bastante parte de água e de ar. Por isso, na visão deles, tinha a característica de úmida. Ok? Então, para eles, o que diferenciava um objeto do outro, nada mais, nada menos, era do que a proporção diferente desses 4 elementos. Bom, a primeira ideia realmente para tentar explicar qual era a composição constituída ao nível microscópico foi Leucipo e Demócrito, lá por volta de 470 a.C. O que eles chegaram à conclusão? Eles chegaram à conclusão de que se eu pegar um objeto, dividir em 100 partes, vou pegar uma parte dessa, dividir em outras 100 partes, pegar outra parte dessa, dividir em outras 100 partes, fizer isso por várias vezes, eu chegaria numa partícula que eu não ia conseguir dividir ela mais, não ia conseguir porcionar em outras 100 partes. E essa partícula, ele apresenta uma característica indivisível por não conseguir dividir ela mais e recebeu o nome de átomo. O que significa átomo? Átomo vem do grego tomo, que é divisível, e a de negação. Então, o átomo significa nada mais nada menos do que não divisível. Beleza? Se eu pegasse uma partícula e dividisse ela milhares, centenas, milhões de vezes, eu ia chegar numa única partícula, a qual não seria divisível, e o nome dela é átomo. Beleza? E outra característica que eles chegaram a pensar é que esse átomo ele tinha um caráter e qualidade eterna, ou seja, ele nunca poderia ser destruído e nunca poderia ser mudado. O átomo de uma constituição específica sempre seria daquela constituição específica, não podendo sofrer alterações, ok? Só que tem um porém. Esse pensamento de Demócrito e Leucipo, que foram os filósofos que proporam essa teoria, não foi muito bem aceito pela comunidade filosófica daquela época e foi deixado de lado, foi esquecida. Aqui eu trago para vocês a imagem de Demócrito e Leucipo, para vocês terem noção do quão antigo é. Você só consegue hoje em dia ter a visão deles através de pinturas, através de estátuas, devido à época que eles viveram, né? 478 a.C., ok? Bom, essas ideias ficaram esquecidas por muito tempo, até que John Dalton, um pesquisador
químico, físico e meteorologista inglês, nascido no ano de 1766, pegou esses trabalhos para dar uma lida. E após juntar a teoria que ele leu de Demócrito e Leucipo e também estudar os dados experimentais de Lavoisier, aquele que desenvolveu a lei da conservação de massas, e também pegar os trabalhos escritos por Proust da lei de proporção definida, ele chegou a uma ideia um pouco diferente de Demócrito e Leucipo, porém que estava seguindo o mesmo caminho, somente com algumas modificações, ok? E depois de estudar e sintetizar tudo isso, ele propôs um modelo atômico para tentar adequar as ideias de Demócrito e Leucipo para a realidade. Esses dados ele sintetizou na forma de postulados, ok? Ele não fez nenhum experimento para chegar na ideia de átomo dele. Ele se baseou em experimentos que já tinham sido feitos por outros filósofos e nas ideias de Demócrito e Leucipo. Beleza? Esse aqui é o John Dalton. Então, quais foram os postulados de John Dalton? O primeiro era que os elementos eram constituídos por partículas muito pequenas, chamadas de átomo. Aí, a ideia de Demócrito e Leucipo. E todos os átomos do mesmo elemento eram idênticos em tamanho, massa e na propriedade. Se eu pegar dois átomos de hidrogênio, eles vão ter o mesmo tamanho, a mesma massa e às vezes as mesmas propriedades. Ok? Segundo postulado, os componentes eram constituídos por diferentes átomos, sendo que eles eram uma combinação em uma razão que era composta por uma fração simples e um número inteiro. Ok? Então, os átomos diferentes eles podiam ser combinados, sendo que em um composto químico eles apresentavam sempre uma razão que era uma fração simples entre eles, porém que era constituído por um número inteiro, essa fração. Beleza? Terceiro postulado. Uma reação química nada mais é do que uma recombinação, separação ou rearranjo desses átomos, porém nunca há destruição e nunca há criação deles. Então aqui com o John Dalton, ele já tentou postular o que acontecia em uma reação química. Ou seja, eu saía de átomos nos reagentes, chegava em um produto diferente daqueles reagentes. O que acontecia? Acontecia nada mais do que uma recombinação desses átomos dos reagentes, podendo ser uma separação ou um rearranjo entre eles para formar depois as minhas novas moléculas, ok? E depois de fazer esses postulados, ele chegou no modelo de Dalton, que possuía algumas características importantíssimas, sendo elas: qualquer matéria era composta por átomos, independente da matéria que for, era composto por átomos. Os átomos são partículas extremamente pequenas, esféricas, maciças, indestrutíveis e indivisíveis. Por isso o nome átomo, ok? Indivisível e indestrutível. E eles não podem ser criados nem destruídos. Essas foram as características que Dalton pôs no seu modelo. E a gente consegue representar esse modelo com algo do nosso cotidiano, algo muito conhecido, que é uma bola de bilhar. O que seria a bola de bilhar? Uma esfera maciça que, se a gente não ficar jogando ela no chão, ela é indestrutível e indivisível, ok? E, como está no postulado número 3, uma das características desse modelo de Dalton é que as transformações químicas, as reações químicas, melhor dizendo, são reagrupamento desses átomos, ok? Então essa era também uma característica do modelo de Dalton, que combina muito com o postulado número 3, comentando sobre as reações químicas para ele. Então aqui, Dalton chegou no seu modelo, o modelo que é conhecido como bola de bilhar. Beleza? Isso aqui foi o que Dalton chegou. Só que outro filósofo, pesquisador, químico físico, chamado Joseph John Thomson, a partir de um experimento específico chamado de raios catódicos, observou algo que não condizia com esse modelo de Dalton, algo que o modelo de Dalton não conseguia explicar, não conseguia representar. Com esse modelo dos raios catódicos,
Thomson observou que a matéria era constituída por partículas eletricamente que se anulavam. Como assim? Bom, esse experimento realizado por Thomson é chamado de raios catódicos, beleza? Por quê? Bom, quando você utilizava de uma câmera positiva ligado num circuito e aplicava uma diferença de potencial, o que acontecia? Acontecia que era emitido um raio aqui. Ok. Aí foi Thomson e colocou uma placa carregada positivamente embaixo, negativamente em cima. O que ele observou? Ele observou que esses raios, quando passavam por essa placa, desviavam para o lado positivo. Peraí, se antes a matéria era indivisível, como que eu posso observar um raio saindo dessa matéria e ainda mais, esse raio desvia para o lado positivo? Por que acontece isso? Bom, ele pensou que, como o modelo de Dalton não conseguia explicar isso, tinha alguma coisa errada com esse modelo. Foi ele e propôs um novo modelo após observar esse fenômeno diferente nesse experimento. Lembrando que esse experimento chama de raios catódicos. Beleza? O que ele observou? Bom, após concluir que o modelo de Dalton tinha alguma coisa que não condizia com aquele experimento que ele tinha feito, ele teve que propor um novo modelo para explicar e aperfeiçoar o modelo de Dalton. Então, por esse experimento, ele descobriu que existiam subpartículas que constituíram o átomo. E com isso, ele quebrou aquela barreira de indivisibilidade do átomo. Para ele, após observar esses resultados no experimento, ele observou que havia sim uma divisibilidade atômica. O átomo ele era sim divisível. E após estudar bastante, ele propôs um modelo. Foi conhecido, que ainda é conhecido como o modelo de pudim de passas. Como assim? O átomo ele era uma grande massa de pudim, sendo que nele haviam partículas incrustadas. Essas partículas, que antes foram desviadas pelo lado positivo, como ele já tinha o conhecimento da física, por estudar muito, ele sabia que as partículas opostas se atraíam. Então, se saía um feixe que desviava para a parte positiva, esse feixe só poderia ser uma partícula com carga negativa. Então, essas partículas incrustadas nessa massa do átomo eram nada mais nada menos do que os elétrons. Joseph Thomson foi responsável pela descoberta dos elétrons por meio do seu experimento dos raios catódicos, ok? Então aqui a gente tem algumas características desse modelo de Thomson. Nele, o átomo era uma massa positiva com partículas negativamente carregadas incrustadas nessa massa homogênea, que essa massa homogênea é chamada de elétron. Beleza? Joseph Thomson foi responsável por quebrar essa indivisibilidade, ele propôs a divisibilidade atômica e ainda mais descobriu a partícula que hoje a gente chama de elétron. Beleza? Bom, até que chegou um outro pesquisador, nascido na Nova Zelândia, que trabalhava com experimentos um pouquinho diferentes de Thomson, experimentos esses com partículas alfas, emitidas por um material radioativo, e percebeu que ainda assim, no modelo de Thomson, havia algumas propriedades que não eram bem explicadas. Como que ele chegou nisso? Bom, ele utilizou desse experimento que utilizava de uma fonte de partículas alfa, sendo que dentro dessa fonte era como se fosse uma caixa e nela havia um buraco para emitir essas partículas alfa, essas partículas radioativas, e ele colocou uma lâmina de ouro com outra lâmina de ouro recobrindo essa primeira, ok? O que ele percebeu? Ele percebeu que após bombardear essa lâmina de ouro com as partículas alfa, algumas coisas não estavam bem explicadas. O que é isso? Ele observou que a partícula alfa ia atravessando a partícula de ouro e ia fazendo um buraquinho. Alguns desses buraquinhos seguiam perfeitamente a linha da caixa. Porém, outros desviavam para cima, outros desviavam para baixo, outros até ricocheteavam. Ele pensou, peraí, como assim a massa, o átomo é uma massa que está deixando algumas partículas radioativas passarem por ela? Como que isso é possível, sendo que eu não observo nenhum espaço vazio nesse átomo? O ouro, ele é um
objeto duro. Não consigo atravessar meu dedo, por exemplo. Ele observou que o modelo de Thomson não conseguiu explicar esse fenômeno. Com isso, ele propôs que algumas partículas atravessavam sem sofrer nenhum desvio, outras desviavam para cima ou para baixo, até ricocheteavam, como eu comentei para vocês. Com isso, Thomson concluiu que a lâmina não era formada por partículas maciças, não eram partículas uma do lado da outra, haviam buracos dentro desse ouro. Microscopicamente, haviam sim lacunas dentro dessa placa de ouro. Então ele propôs um modelo planetário. O que era isso? O átomo era nada mais do que um núcleo denso e maciço, no qual haviam camadas que os elétrons orbitavam. Essas camadas ele chamou de eletrosfera. Ok? Então aqui, ó, o modelo era constituído por um núcleo maciço denso carregado positivamente e ao redor dele havia um enorme volume no qual os elétrons ficavam girando em órbitas circulares ao redor desse núcleo. Essa região ficou conhecida como eletrosfera. Rutherford foi o responsável por descobrir a eletrosfera e quebrar o conceito do átomo ser maciço. Para ele, e após ele observar no experimento dele, ele observou que esses espaços vazios eram por onde a partícula alfa passava. E ele chamou isso de eletrosfera, justamente o lugar onde os elétrons estão localizados. Beleza? E segundo Rutherford, a eletrosfera tinha uma relação muito engraçada com o núcleo. Se a gente pegasse o estádio do Maracanã, pegasse uma bolinha de golfe, colocasse essa bolinha de golfe no centro do estádio do Maracanã, isso era como se fosse a proporção do núcleo para a eletrosfera. O núcleo era a bolinha de golfe que a gente colocou no meio do estádio e a eletrosfera era todo o constituinte das arquibancadas, para vocês terem noção da diferença de tamanho da eletrosfera pro núcleo. O núcleo é um lugar muito denso e pequenininho, já a eletrosfera possui um volume absurdamente gigante, ok? Então, Rutherford foi responsável por descobrir a eletrosfera, ok? E o modelo que ele propôs é o modelo planetário. Beleza? Vamos continuar. Até que foi um outro pesquisador chamado de Born e deu uma contribuição para o modelo de Rutherford. Born não quebrou o modelo de Rutherford. Born, ele propôs um conceito utilizando do modelo de Rutherford. O que foi isso? Bom, Rutherford, com o modelo dele, conseguiu explicar satisfatoriamente o espalhamento das partículas. Algumas partículas ricocheteiam no núcleo, outras desviam para cima, para baixo, outras até mesmo nem sofrem desvios. Porém, com a mecânica quântica, toda partícula carregada em movimento emite uma energia. Essa energia na forma de ondas eletromagnéticas. Até que Niels Bohr, um físico dinamarquês, nascido em 1885, estudando o espectro do átomo de hidrogênio, baseado nisso, em toda a teoria desenvolvida por Planck, que a energia não é uma forma contínua de matéria. Ela não é um feixe contínuo. Ela possui alguns bloquinhos de energia. Esses bloquinhos de energia é o que é chamado de quantum. E, sabendo disso, Niels Bohr ele propôs um aperfeiçoamento do modelo de Rutherford, ok? O que é isso? Bom, ele postulou algumas ideias. Esse aqui são os postulados de Bohr que aperfeiçoam o modelo de Rutherford. O que aconteceu? Bom, primeiro postulado. Os elétrons se movimentam em órbitas circulares ao redor do núcleo, chamado de níveis de energia. Cada nível de energia possui um número constante de energia. Porém, um número de uma camada para outra, esse valor muda, ok? Cada um desses níveis possui uma quantidade determinada de energia. Os elétrons só podem ocupar níveis que tenham determinada energia, uma energia fixa. Os elétrons podem saltar de um nível de energia para outro, somente quando absorvem energia. E, ao retornar ao seu nível de energia, à sua camada de origem, há uma emissão de energia, sendo que essa energia é emitida na forma de fóton. E se o fóton estiver na região visível do espectro, a gente consegue observar essa luz.
Como que acontecia? Bom, aqui a gente tem a representação do modelo planetário. E aqui a gente tem um elétron pretinho. Quando esse elétron recebe energia, ele salta para uma camada mais externa. Tá vendo aqui, ó? O elétron estava nessa primeira camada, recebeu energia, saltou para a segunda. E ao retornar para a camada que ele já era originado, ele tem que fornecer energia para o meio. Sendo que quando ele fornece energia para o meio, além dele retornar para a camada de origem, a gente consegue observar essa energia quando ela está no espectro visível. Beleza? Isso aqui foi a maior contribuição que Bohr deu, foi o salto quântico. O que acontece? Quando um elétron recebe energia, igual eu acabei de explicar, ele salta para uma camada superior e, ao retornar, libera energia. Ele não libera energia para retornar. Ele, ao retornar, libera essa energia porque ele precisa estar na quantidade determinada de energia daquela camada. Beleza? Sendo que, se ele não liberar essa energia, ele vai continuar orbitando a camada mais externa. Beleza? Essa foi a principal contribuição que Bohr deu para o modelo de Rutherford. Todo mundo entendeu? Então vamos seguindo. Bom, cada camada é denominada como uma letra do alfabeto. Sendo que essas camadas, ela consegue suportar um número máximo de elétrons. Na camada K, que é a primeira camada, ela suporta 2. Na camada L, suporta 8. Na camada M, 18. Na N, 32. No O, também 32. No P, já cai para 18 a capacidade máxima que ela suporta de elétrons. E a Q suporta 8 elétrons. Beleza? Com isso, a gente tem 7 camadas. K, L, M, N, O, P, Q. Beleza? Sendo que cada uma delas possui uma quantidade máxima de elétrons que ela consegue suportar. E cada camada varia de número inteiro. Igual eu comentei. Camada K é a primeira camada. Camada L é a segunda. E assim por diante, até chegar na camada Q, que é a camada sétima. A última camada. Beleza? E aqui está a representação para vocês. Eu tenho o núcleo. E a primeira camada, a camada mais próxima do núcleo, é a K, suporta 2 elétrons. Depois a L, que é a segunda, 8, 18, 32, 32, 18. E por fim, a camada Q, que suporta 8 elétrons, que é a camada mais distante do núcleo. Beleza? E muito obrigado por você ter acompanhado até aqui. E vamos para a próxima parte.